Comentários à Escola Sabatina. Terça-feira no canal Barreiro IASD no YouTube. Por onde anda o nosso amigo Fábio, hein? Alguém tem visto ele? O Fábio? O Fábio tá sumido, professor. Ele não quer nem mais saber de igreja. Verdade, professor. Eu falo com ele às vezes, mas esse aí, ó, não tem jeito mesmo. Eu vivo convidando ele para vir para a igreja e nada. Nem o projeto Reencontro dá jeito no Fabão, né? Eu só acho, professor, eu só acho. Amigos, eu fico muito triste em saber que o Fábio anda afastado. É verdade. E não tem nada de engraçado nisso. Se o nosso irmão ainda anda afastado, é porque alguma coisa estamos fazendo de errado, não acham? Veja bem, buscar um afastado é uma missão individual. E você, que é amigo do Fábio, a responsabilidade é maior ainda. O Reencontro é um dos projetos mais importantes da nossa igreja. Mas para que nossos irmãos afastados tenham um reencontro com Deus, antes é preciso ir até o encontro deles. E para isso não tem data, não tem hora. Não espere mais. Entre em contato com a secretaria de sua igreja e trabalhe para que um reencontro aconteça. É bom para a igreja, é bom para você. Bom, enfim, conseguimos marcar uma visita, né? Obrigado. Essa é a sua esposa? Eu não sabia que eram casados. Que bênção! Mas então é recente? Não? Ah, foi logo depois da faculdade. Entendi. Mas é boa a vida a dois, né? E filhos? Vocês já pensaram em ter filhos? Olha só! A família já aumentou. Filhos são uma bênção, né? Ah, não são seus. Nossa, mas esse cadastro aqui tá uma bagunça. Bom, e no trabalho? No trabalho vai tudo bem. O quê? Eu devia ter imaginado. Bom, eu desisto. A gente conversa sobre outras coisas, coisas que a gente consiga se entender, não é mesmo? A igreja é a sua família e sem ela não temos relacionamento. Atualizando seus dados, você promove a unidade. É dessa maneira que ficamos mais próximos e assim fortalecemos o corpo de Cristo. Atualizar seus dados é bom para a igreja, é bom para você. Quando só em pensamentos eu contemplo teu poder, vejo as tuas maravilhas, vejo o lindo entardecer. Me pergunto assim calado, o que fiz para merecer esse amor tão declarado, esse dom que vem de Deus. Meu desejo é ser fiel, meu desejo é ser leal, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim jamais te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei.
só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Só o brilho dos teus olhos é capaz de devolver a esperança já perdida, a vontade de viver. Só teu braço tão amigo é capaz de me envolver no calor do teu abrigo, onde posso me esconder. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, eu ainda assim não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Sentado aos pés de Cristo, oh, que suave comunhão. As palavras que lhe escuto trazem paz ao coração. Ao rever o meu passado, quando estou junto a Jesus, mais e mais eu avalio seu amor por mim na cruz. Assentado aos pés de Cristo, suas bênçãos muitas são. Eu deponho os meus pecados e Ele dá-me seu perdão. Assentado aos pés de Cristo, eu demoro-me a orar. Sinto então a plenitude de sua graça e amor sem par. Ó Jesus bendito, inclina com amor o teu olhar. Ó, se eu sempre livremente tua face contemplar, dá-me sentimentos puros, faz-me santo, meu Jesus. Eu demonstro aos semelhantes
Muito bom dia, queridos irmãos. Espero que tenham conseguido ler o texto enquanto estivemos em silêncio, depois de termos escutado também este cântico apelativo que vem aos nossos corações. O tema desta manhã: e se Satanás triunfasse? Não gosto muito de falar sobre Satanás, de maneira que irei falar-vos sobre Jesus, mas este é um dos textos, diríamos, mais dramáticos que encontramos no livro Primeiros Escritos de Ellen White. Aquele momento em que o pai e o filho estão juntos para tomarem uma decisão de grande importância que influenciaria para sempre a história deste mundo e o nosso destino eterno. E a pergunta é: e se Satanás triunfasse? No entanto, eu convido-vos a abrir as vossas Bíblias no livro de Gálatas, capítulo 4, versículos 4 e 5. Gálatas 4, versículos 4 e 5. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Hoje, eu e tu podemos dizer: fui redimido, fui adotado, sou filho de Deus. Mas vamos imaginar que aquela descrição de Primeiros Escritos fosse diferente. Vamos imaginar que Cristo teria negado ter vindo a este mundo para morrer por nós. Isto faz-me pensar em Abraão. No momento em que o Senhor lhe pede o seu filho em sacrifício, Abraão sobe ao monte. Estava tudo preparado para o sacrifício. Isaque está sobre o altar. E Abraão ergue o cutelo para imolar o seu filho. Nesse momento, enquanto a mão de Abraão treme, Deus faz-se ouvir do alto para Abraão: não faças nenhum mal ao teu filho. O sacrifício foi interrompido. Eu volto à mesma questão. Se Jesus não tivesse morrido por nós, se naquele momento
em que Jesus estava para ser pregado à cruz, ele desse ordem aos seus anjos para que o libertassem dos seus algozes. Se Cristo não tivesse feito o seu sacrifício, o que aconteceria? Como e onde estaríamos nós esta manhã? Não conheceríamos nada a respeito da fidelidade de Deus para conosco. A Bíblia terminaria com aquele texto de Malaquias, capítulo 4, versículo 1. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, e todos os soberbos, todos os que cometem iniquidade, serão como palha. A Bíblia teria nos deixado uma imagem sombria, infeliz, obscura deste mundo. Pouca ou nenhuma esperança existiria no nosso mundo. O que vale a vida sem esperança? O Salmo 23 seria um poema rígido. O seu real significado estaria apagado, porque nada saberíamos acerca do que é ser o bom pastor. Isaías 53 jamais seria entendido. Seríamos como aquele eunuco que viajava naquela carruagem pela estrada de Damasco e que procurava compreender as palavras deste capítulo 53 de Isaías, mas que não percebia, que não compreendia. Não haveria o nascimento de Jesus. Os anjos não cantariam glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. O aleijado, o enfermo, o endemoniado, o cego à beira do caminho, jamais seriam curados. A viúva de Naim teria enterrado o seu filho. A ressurreição nunca se daria. Maria e Marta chorariam para sempre a morte do seu irmão Lázaro. As lágrimas dos que sofrem a perda de um ente querido nunca cessariam. O leproso teria morrido de lepra. Não haveria nenhuma palavra, nenhuma parábola, nenhum ensino, nada sobre perdão, nada sobre a restauração, e desconheceríamos o que é nascer de novo. João Batista não teria dito: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Zaqueu continuaria a cobrar impostos e a enganar pessoas. Pedro, Tiago, João continuariam no mar da Galileia a apanhar peixes,
até ao final das suas vidas. O endemoniado de Gadara teria permanecido como um selvagem entre os túmulos de um cemitério, sem roupas, andando pelos montes como louco. Nossas esperanças terminariam com a tumba e seríamos as criaturas mais miseráveis. O pranto seria constante. A dor e o sofrimento que hoje existem se multiplicariam. O coração humano se encheria de ódio e de resignação. A morte serviria apenas para o livramento da dor. Não haveria cânticos e louvores ao Criador. A maldição governaria o nosso íntimo. E eu e tu permaneceríamos para sempre pecadores, condenados e amaldiçoados. Jamais poderíamos dizer aos desanimados: lançai sobre ele as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Nossas orações seriam nada, apenas vãs repetições. Não caminharíamos na manhã de sábado felizes para a igreja. A igreja não valeria de nada. Mas graças a Deus, louvado seja Deus, exaltado seja o Senhor nosso Deus, porque nós hoje sabemos o que significa: Ele foi ferido pelas nossas transgressões, Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Irmãos, não foi assim. Satanás não triunfou. Naquele dia, quando o pai e filho se unem e discutem o destino do homem e do mundo, nesse dia Satanás conheceu mais uma vez a derrota, porque Jesus, ao assumir os nossos pecados, ao aceitar morrer por nós, garantiu a sua vitória e a nossa vitória. Por isso, a Bíblia não termina com a maldição ameaçadora de Malaquias. Mas como é que termina a Bíblia? Se formos ao último livro da Bíblia, ao livro de Apocalipse, ao capítulo 22, o último versículo é o versículo 21. E no versículo 21 diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. A Bíblia termina a falar da graça. A Bíblia termina a falar da graça de Cristo.
E se eu hoje estou aqui, se vós hoje estáis aqui, se fomos tocados pelo Espírito de Deus para este momento de louvor e de adoração, o devemos à graça de Cristo. Unicamente à graça de Cristo. Eu convido-vos a abrirem as vossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segundo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos conhecer a graça de Cristo. Nós podemos saber acerca da graça de Cristo. Sendo rico, por amor de nós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecêssemos. Meus queridos irmãos, nós temos e precisamos de viver sobre a graça de Cristo. Quem nos anima quando estamos lá embaixo? Quando simplesmente as palavras humanas não chegam, é a graça de Cristo. Quem nos conforta quando estamos desesperados pela perda de um amigo, de um familiar, ou por um outro problema qualquer? Quem nos conforta? Quantas vezes as palavras humanas não são suficientes para nos trazerem conforto, mas a graça de Cristo é suficiente. Quem nos salva é Jesus. Não pelas obras, para que ninguém se glorie, como diz o apóstolo Paulo, mas pela graça de Jesus, pela fé na graça de Cristo. Nós não temos que oferecer sacrifícios, mas podemos confiar unicamente no sangue vertido na cruz do Calvário. Meus queridos irmãos, até aos meus 16 anos, eu vivi pensando que me salvaria pelas minhas boas obras. Eu fui educado num lar cristão, num lar católico. Meus pais procuraram transmitir-me os ensinamentos da boa moral, da boa conduta. Eu ia à igreja todos os domingos, eu ia à catequese, tinha um respeito profundo e uma admiração profunda pela minha professora de catequese, uma excelente senhora, de um caráter firme. Era sincera, mas estava sinceramente enganada. Então ela dizia-nos que nos devíamos portar muito bem, porque se não nos portássemos bem, se não fôssemos bons meninos, obedientes, iríamos para o inferno. E lá no inferno, a figura do diabo era tremenda. Ele procurava tirar-nos
para dentro de um lago de fogo que ardia sempre e nunca se consumia. À noite eu sonhava com o inferno e acordava soluçando, a chorar, porque me tinha portado mal durante aquele dia. E então, a minha professora me dizia que devíamos fazer alguns sacrifícios, algumas penitências, para aplacar a ira de Deus. E assim iríamos garantir a nossa presença um dia no céu. E então arranjei uma solução. Eu apanhava aquelas tampinhas de refrigerante e punha aqui dentro, entre o pé e o sapato, e ficava caminhando assim durante o dia. Era um alívio à noite, porque dormia descalço. Um dia a minha mãe olhou para mim e viu que eu andava com dificuldade e mandou tirar-me os sapatos e viu as feridas que eu tinha debaixo dos meus pés, na planta dos pés. E a minha mãe perguntou-me: filho, por que tu fazes isso? Eu disse: mãe, eu não quero ir para o inferno. E a minha mãe me abraçou e os dois abraçados choramos. Nunca mais fui à igreja, até aos 16 anos de idade. Porque aos 16 anos de idade, alguém me disse que a graça de Cristo é suficiente para apagar os meus pecados. E hoje eu vivo debaixo dessa graça, porque sou pecador. Maravilhosa graça de Jesus. Cristo, a quem louvamos, está vivo. E hoje Ele intercede por nós junto ao Pai no santuário celeste. Hoje podemos cantar, podemos anunciar ao mundo: ora vens, Senhor Jesus. Que faremos, irmãos? Que resposta daremos ao nosso Salvador? Quais as decisões que temos tomado para a nossa vida? Qual é a nossa comunhão com Cristo? Como desfrutamos dessa comunhão? Que serviço de adoração prestamos ao Senhor? A verdade é que Jesus hoje está a desafiar-nos de várias maneiras. Se te pedir para que sirvas a tua igreja, que resposta lhe vais dar? Às vezes nós temos muita dificuldade em ouvir a voz de Jesus. Mas Ele fala-nos de tantas formas. E aquela que é mais perfeita é através da sua palavra. Que darás a Cristo? As velhas respostas tornaram-se num chavão. Sim, eu darei o meu coração. Sim, eu darei a minha vida.
Pedro também prometeu a Jesus que iria com ele até à morte e falhou. Mas Jesus pede o nosso serviço, pede a nossa dedicação total, pede a nossa fidelidade. Jesus não pede apenas a metade, mas Jesus pede tudo, todo o nosso ser. Que resposta daremos a Jesus? Um dia muito próximo, Jesus e o Pai vão estar novamente em diálogo. E naquele dia não será o momento para discutir o destino eterno deste mundo, porque isso já foi discutido e isso já ficou selado através do sacrifício feito na cruz. Mas o Pai dirá: meu filho, chegou a hora. Vai, chama as cortes angélicas e vão. Ide buscar nossos filhos que estão na terra. Haverá nessa altura um grande movimento no céu. Os anjos se apressam, vão buscar as suas trombetas. São milhões de anjos tocando trombetas. Haverá silêncio no céu, porque não ficará nenhum anjo no céu. E Jesus empunha a trombeta especial, a trombeta de Deus. Na sua cabeça reluz uma coroa e um diadema. Em seu peito estará escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Sim, Satanás não triunfou. Satanás caiu e cairá juntamente com Babilônia. Cairá Satanás e Jesus mais uma vez será triunfante. E nessa altura, Jesus dirá, olhando para os seus filhos: eis aqui a paciência dos santos. Eis aqui a perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Maravilhosa graça de Cristo. Eu desejo, ao terminar, ler convosco no capítulo 3 do profeta Zacarias. Zacarias, capítulo 3. Do versículo 1 até o versículo 5. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Josué estava vestido com vestes sujas, estava diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo:
tirai-lhe as vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a iniquidade, e te vestirei de vestes finas. E disse eu: ponho-lhe uma mitra limpa sobre a cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram-no de roupas. E o anjo do Senhor estava em pé. Maravilhosa graça. Talvez tu te sintas como este sumo sacerdote Josué, com vestes sujas, manchadas, que representam as nossas vestes pecaminosas. Maravilhosa graça de Cristo é esta. O Senhor diz: tirai-lhe as vestes sujas e ponde-lhe vestes novas, ponde-lhe um turbante sobre a sua cabeça, que simboliza a vitória e a realeza. É assim que Cristo olha para ti, meu querido amigo, para ti, meu querido irmão. Que esta manhã penses: Jesus triunfou. Ele virá em breve. Virá buscar-te. Os dias poderão ser difíceis para ti. Eu sei que são para muitos. Eu sei de queridos irmãos que aqui estão, nesta sala esta manhã, e que estão preocupados, ou porque não têm emprego, ou porque perderam o seu emprego. O futuro parece incerto. Confia. Entrega a tua vida a Cristo, sem reservas. Depõe todo o teu ser sobre o altar e oferece-te a Jesus. Lembra-te, Ele está às portas. Os anjos já estão próximos das suas trombetas. E como dizia alguém, já se ouvem os passos de um Deus que se aproxima. Que esta manhã possamos sair daqui com esta certeza, que a graça do Senhor Jesus é maravilhosa e ela pode apagar todos os nossos pecados. É minha oração. Amém. Com a vida
Maria